Olá, queridos, a paz a todos, boa tarde. Hoje eu estou aqui ao lado do meu amigo, homem de Deus, Pastor Ari. Pastor Ari, Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Um abraço a todos que estão em casa pela internet. Hoje a gente está aqui nas todas as plataformas, hein? Estamos ao vivo aqui no YouTube, Instagram, Facebook, geral, Pastor Ari. Bênção demais, gente. Fica aí, acompanha, porque vai ser bênção esse bate-papo. Pastor Ari, a chamada hoje, já vamos entrar rasgando já. Vamos começar dia 1º agora, a campanha de Ana. Aqui na igreja serão 30 dias a campanha, orando, intercedendo. E estaremos, durante os 30 dias, clamando todos os dias, 8 horas da manhã nas plataformas, no YouTube. E aos domingos aqui na igreja orando. O que a gente pode aprender, Pastor Ari, com essa campanha de Ana durante os 30 dias aqui na igreja? Sem dúvida nenhuma, é uma campanha que vai nos levar a orar. Se você pegar o texto e analisar, você vai ver que Ana foi alguém, uma mulher, uma pessoa que buscou muito a Deus, não desistiu do período da oração, confiou na oração mesmo quando outras pessoas desconfiaram dela. Então, é uma campanha que nos levará a persistir na oração. Uma coisa que ocorre muito é que muitas pessoas entram em campanhas, mas param no meio do caminho, depois de 2 dias, 3 dias, e nós te convidamos a perseverar. Serão 30 dias, eu creio que você vai chegar nos 30 dias junto conosco. Não pare no 5º, no 10º, nosso objetivo são os 30 dias. Eu creio. Rapaz, é muito forte isso, hein? Eu creio. Tem situações da nossa vida que às vezes o diabo cria situação para a pessoa desistir, né, pastor Ari? Sim. A pessoa começa, não termina. O importante da campanha é a pessoa começar e terminar, né? Você tem que ter objetivo e posicionamento. Por exemplo, como você sabe que você vai estar em uma campanha 30 dias, o horário é aquele, você tem que se programar e não permitir que nada te atrapalhe naquele momento. Porque, sem dúvida, o inimigo vai pôr ou alguém ou alguma situação para que naquela hora você não ore e aí você não encontre outra oportunidade, horário, e aí complica. Você já percebeu que quando a gente vai para eu falo gente porque acontece com todos nós, a gente vai para um jogo de futebol, a gente fica 3 horas tranquilo. Vai para o cinema, a gente fica 2 horas e meia tranquilo e não dá tanto sono. Ultimamente eu estou dormindo, pastor Ari, nesse filme. Quando minha esposa liga o Netflix, eu estou dormindo. Sim. Mas aí você vai para o cinema, não dá sono. Mas pegar na oração, dá sono, né? É um fator espiritual também, né? Sem dúvida, espiritual, físico, mas principalmente espiritual. É oração e Bíblia, né? Você vai ler a Bíblia, a mesma coisa. 2, 3 minutos de Bíblia, você começa a bocejar e começa a vir o sono. E a oração é a mesma coisa. Inclusive, pastor Mário, o senhor me fez lembrar de algo que eu acho que é muito válido, né? Vamos aqui dar um norte para aquelas pessoas que desejam orar um período um pouco mais extenso, mas nunca conseguiram. Por quê? Eles não sabem como começar. Pastor, eu começo a oração como? Pedindo, agradecendo. Pastor, parece que eu orei 1 hora, quando fui ver 5 minutos e eu já não tenho mais nada o que falar. Então, pastor Maia, qual que seria, assim, basicamente, uma regra para essa pessoa começar a orar? Pastor Ari, muito boa pergunta, hein? Gente, a oração, pastor, a gente sabe que é um diálogo, né? Muitas pessoas falam, pastor, eu não consigo orar. A pessoa tem que entender que a oração é ela falando com Deus, falando com o Espírito Santo. Sim. O que é importante? Não só a pessoa falar, mas ela, mesmo de joelhos ou no momento de comunhão dela, também dá um tempo para ouvir a voz do Espírito de Deus ali, naquele momento de oração. Sim. Hoje tem um costume religioso da pessoa chega, dobra o joelho, fica 1 minuto, já levanta e acha que está muito bom. Quanto mais tempo de oração a gente passar com Deus, a gente fica melhor. E quais são os níveis da oração? Primeiro você entra na oração pedindo perdão dos seus pecados, arrependimento. Depois você eleva a graça da oração a quem merece, a Deus. Senhor, te damos honra, te damos glória. O Senhor é bondoso. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia. As petições, elas têm que vir do meio para o final. Isso. E hoje, né, pastor Ari, a gente percebe que as petições, a pessoa já entra pedindo, sem agradecer, né? E no final, finaliza a oração agradecendo, Senhor, obrigado, estou crendo no milagre, mesmo não vendo, mas eu estou crendo, porque oração é você orar
por algo que você não está vivendo, mas crê que vai viver. É enxergar o milagre pelo lado de dentro. É entrar dentro do campo do inimigo, né, pastor Ari? E crer, Deus vai fazer um milagre aqui. Com certeza. Né? Você já teve muitas respostas de oração, pastor Ari? Bastante. Inclusive, existem momentos que a gente entra em campanhas como essa e antes de chegar no final, a gente já recebe resposta. Às vezes no meio, no final e às vezes a gente não recebe, sabe, pastor? Só que passa um determinado tempo e Deus responde. Uau. A oração que a gente fez lá atrás, há 3 meses, há 1 ano, e a gente fala, poxa vida, por essa causa eu orei um dia. Nossa, forte. Então, uma coisa linda de nós pensarmos é que a gente às vezes esquece as orações que nós fazemos. Deus não. Uau, Deus, forte, Ele lembra, ainda que... Vamos dar um exemplo. Tomara que Deus responda as petições sua, nossa, mas vamos dizer que nesses 30 dias aconteça que você não obtenha uma resposta. Não desanime, porque pode acontecer no 31º dia, no 40º, eu não sei. Uma coisa é certa, Deus, Ele não vai esquecer a sua oração. Pastor Ari, você falou uma coisa, eu lembrei do meu ex-pastor em Goiânia. Eu dizia assim, ó, a campanha só termina quando o milagre chega. Isso aí é forte. Muitas pessoas, elas fazem a campanha de 7 dias, aí o milagre não vem, que é o que você falou. Sim. Elas desistem. Exatamente. Né? Acha que é em vão. Acha que é em vão, né? E pensa que o sacrifício foi à toa. Sim. Gente, lembra de uma coisa, um exemplo que a gente tem é de Daniel. Deus deu a vitória para Daniel no primeiro dia, nos primeiros dias de oração. Exatamente. Mas houve uma batalha durante os outros dias para a vitória, para a resposta chegar na mão dele. Isso aí. Então, enquanto você está fazendo a campanha, existe uma batalha que está em andamento. Você não pode desistir. Tem gente que desiste da primeira luta, primeira calúnia, primeira dificuldade, primeiro vento. E essa campanha de Ana, ela está vindo para mexer com você, para tirar a sua estabilidade da zona de conforto. Vai começar dia 1º de junho, nós iremos até o dia 30 de junho. A Bíblia fala que Ana orava e o sacerdote Eli achava que ela tinha tomado uma, pastor. Estava embriagada. Sim. Né? Então, mas Deus entendia o coração dela. Então, às vezes, é você orar do seu jeito, mas ora, tem que orar. Isso aí. Por mais que não tenha força, ora sem força, né, pastor? Com certeza. Ora na baixa, na alta, né, pastor? É isso. Se não der de joelho, vai sentado, de pé, deitado, mas o importante é você orar. Ana foi uma pessoa que persistiu, independente do que os outros achavam ou pensavam. Ou seja, uma palavra de um sacerdote tem um peso, né, pastor? Mas ela não se deixou levar porque ela sabia o que ela estava fazendo. Então ela disse, não, o meu propósito, a minha oração é maior do que essa palavra contrária à minha vida. Então você tem que ter propósito. Deus trabalha no meio do propósito. Muito forte. Um detalhe que eu acho muito interessante também, pastor Ari, é que Ana, ela foi caçoada por Penina. Então às vezes tem situações nas nossas vidas que Deus permite alguém tirar a nossa paz para levar nós para oração. Faz sentido, né, pastor? Muito sentido, faz muito sentido. Então tem guerras que tem gente que pode estar passando agora, a gente está ao vivo, um abraço para quem está conosco aqui, ó. Vai digitando aí, vai comentando, ao vivo em todas as plataformas. Então, o que acontece? Tem guerras que alguém pode estar passando, que na verdade é a permissão de Deus, né, pastor? Permissão de Deus. A pergunta para quem está nos assistindo, ouvindo, coloca aí nos comentários. Isso, comenta Deus aí. já levantou alguém para te fazer orar? Deus já colocou alguma penina na sua vida? E aí você, na hora, você ficou com raiva e aí depois você foi entender, poxa vida, Deus colocou essa penina aí para eu orar. Já passou? Na minha vida já. Eu já passei. Algumas, viu? Nossa. Algumas pessoas, enfim, pastor, normal. Já teve penina que eu queria orar para Deus matar ela. Pois é, pra você Todas peninas. E Deus estava trabalhando em nós, né, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. Que, às vezes Deus quer trabalhar em nós, a única forma de Deus trabalhar é através do clamor, da oração, né? Sem dúvida. Tem gente que só vem para oração, pastor, na luta, não é? É isso. Porque se tem dinheiro, bonança, você vai curtir, vai aproveitar. Mas o negócio aperta e vai para onde, pastor? Até porque, né, pastor? Perceba bem, gente, a oração em tempos de bonança, ela é diferente. É diferente. Da oração no momento do aperto. Né? Eu acho que muda muito a nossa linguagem para com Deus, as sinceridades também. Então, a oração do tempo de bonança é uma e a oração do tempo de luta é outra. Uau, forte, hein?
a entrega é outra, né? A entrega Uma pessoa que... Sabe o que eu gosto na Bíblia também? A gente está falando de ano aqui. Para quem está chegando agora, a campanha vai começar dia 1º de junho e vai até o dia 30 de junho. Isso aí. Estamos fazendo uma chamada durante a campanha. Eu estarei orando, pastor Ari, pastor Gledson, presbítero Levi, estarão todos participando. Você que está ao vivo aqui no nosso Shalomcast, vai comentando, compartilha com alguém. Mas o que eu gosto muito da questão de Ana, sim, que a gente traz para hoje. Tem pessoas que elas estão passando por provas e Deus está permitindo a prova para mudar o caráter, para transformar o caráter da pessoa. Sim. Né, pastor? Sim. Você vai ver que tem gente que está na prova e ele vai para a oração da madrugada. Ela faz jejum. Exatamente. Ela clama, sobe monte. Quantas vezes eu subi monte em Goiânia, pastor, sim, fazendo campanha para Deus fazer milagre. E Deus, por sua misericórdia, fazia. Com certeza. Então o segredo está em não desistir. Em não desistir. Em se permitir, né? Você tem que permitir Deus trabalhar. Não é fácil, pastor. Você permitir Deus trabalhar nos seus pontos fracos e caráter e tantas outras coisas. Mas se você não se permitir ser trabalhado, será impossível você alcançar a estatura do varão perfeito, né? Então, você tem que permitir. E a luta, a prova, ela vem para que a gente seja moldado, e a oração é uma grande ferramenta para que a gente seja moldado. Por exemplo, não sei se já aconteceu com o senhor, com alguém que está aí, comenta aí, quantas vezes no momento de aperto você foi para a oração e não conseguiu falar uma palavra sequer? Meu Deus! Você começou a chorar e não saía lágrima, e não saía palavras também, mas você chorava e uma dor muito grande, comigo, já, né? Comigo também. E parece que e aí você teve a certeza de que essa oração subiu. E teve orações que você falou e você tem dúvida se ela subiu ou não, mas essa aí você tem certeza que subiu porque foi com toda sinceridade, né? Forte, hein? Forte. Deus prefere uma oração sincera do que uma falsa dúvida, né, pastor? Com certeza. Porque às vezes a pessoa vem para a igreja e ele quer chegar na igreja mostrando para Deus as qualidades. Deus quer ver as debilidades, né? Debilidades. O Jacó, né, pastor? O Jacózão lá no Val de Jaboque. Deus não quer saber o que o Jacó, quem ele é, quer saber o que ele fez, né? O que ele quer de mudança, né? Exatamente, exatamente. Davi, quando ele peca, né, e ele vai orar no Salmo 51, você percebe que a oração dele é tão sincera que em nenhum momento ele está falando de reinado, ele está falando de salvação. Uau. A sinceridade dele é: Deus, não me lanças fora da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Em nenhum momento ele está dizendo: Deus, não tire da minha cabeça a coroa do reinado. Não. Ele está dizendo assim: eu não quero saber se eu vou continuar sendo rei ou não. Nossa. O que eu não quero é perder o Senhor, perder a salvação, o teu espírito. Então, essa é a oração que Deus responde. Eu nunca tinha parado para pensar por esta perspectiva. Sim. Ele não colocou em tese o que ele tinha como matéria. Exatamente. Ele estava mais preocupado com a essência e a presença do que com a matéria, né? Sem dúvida. E quantas pessoas hoje estão preocupadas com o que tem, né, pastor? Com o que tem. Pastor, dá até uma pergunta aí, você responde aí. Se você tiver coragem, responde aí. Se Deus tirasse tudo que você tem, você continuaria servindo a Ele? Se você perdesse o seu emprego, se você perdesse seu carro, sua casa, você continuaria servindo a Deus com a mesma alegria? Com a mesma intensidade, olha aí, né, pastor? Isso é forte, hein? É forte, hein? Que aconteceu com Jó, né? Ia falar agora com Jó, né? Jó é um exemplo claro de que Deus foi tirando tudo e ele ficou firme, né? Pastor, tem pessoas que eu conheci que elas perderam um carro, um bom emprego e queria sair da igreja. A fidelidade deles era limitada. Sim. Naquilo que Deus podia dar e não naquilo que Deus é. Sim. Né? Então, enquanto você está focado naquilo que Deus te dá, você nunca vai entender realmente o maior prazer e privilégio daquilo que Deus é. Quando você entender aquilo que Deus é na sua vida, você vai perceber que carro, dinheiro... A gente está fazendo apologia de responsabilidade para você jogar tudo fora, não. Sim. Estamos falando sobre ganhos e perdas. Sim. Então tem pessoas que não sabem lidar com as perdas, porque ele pensa que com as perdas Deus está abandonando ele. E na verdade as perdas podem ser um ganho, né, pastor? É verdade. Deus está abrindo um novo tempo, uma nova história. Só que aí vem o tempo, o processo, né? Pastor Ari,
finalizando já o nosso Shalom Sim. Cast aqui, nossa chamada para a campanha de Ana, Sim. qual que é a palavra que você deixa para quem está em casa nos assistindo agora, para essa campanha que vai começar? O que você deixa para quem está em casa? Queridos, se ajunta, se mistura, vamos juntos. Serão 30 dias que podem mudar a sua vida, pode mudar diagnósticos, pode mudar a sua realidade. Não desanime, persevere. Qualquer dificuldade, Amém. Procure nós pastores, Amém. A liderança da Shalom, Amém. Mas não fique de fora dessa campanha. Esteja junto conosco, um ajudando o outro. E pastor, eu creio que nós ouviremos testemunhos dos membros daqui, de pessoas que vão nos acompanhar. Eu me alegrarei com o seu testemunho, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito. Dia 1º de junho começa a campanha de Ana, o clamor de Ana. Serão 30 dias e que você venha fazer conosco, esteja conosco. Eu tenho certeza que ao cabo desses 30 dias, Deus vai te dar um clareamento, um discernimento, alguma coisa vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Pastor Ari, vamos orar pelas pessoas? Vamos sim. Senhor, te damos graças pela vida de todos que estão em casa nessa hora, pela internet. Nome, Deus. Obrigado pela vida, pela casa, Senhor. Pela família. É mesmo, Obrigado, Deus. Senhor, por todos Nós que estão somos conosco, nos ao assistindo Senhor. agora nas nossas plataformas. Senhor. E que essa campanha que vai iniciar, ó pelos Deus, irmãos, que seja para a tua honra e para a tua glória. Visite igreja, famílias, filhos, pessoas. o teu nome, Ó Pai, Senhor, faça nesta milagres, campanha, que traga haja libertação, testemunhos, que haja avivamento, respostas, renovação. que seja Nós cremos no Senhor, nós confiamos na Tua palavra. Que irão participar Esteja conosco, campanha. Senhor, Em guardando, Jesus, livrando Pai. e protegendo de todo mal. Abençoe-nos e ajude-nos a Em chegar no nome final. do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Ari, qual que é seu Instagram para quem está em casa te assistindo? Para O te meu seguir Instagram também? é pr.arigoncalves. Segue lá. PR.Arigoncalves. Que é a abreviatura de Gonçalves. Você vai colocar Goncalves. O C sem o C cedilha ali. Isso aí. Segue o Pastor Ari, é o pastor nosso da Shalom, e vai transbordar na sua vida durante a campanha do mês de junho, campanha de Ana. Eu tenho certeza que Deus também vai falar ao teu coração. Deus abençoe. Amém. Um abraço, até o próximo Shalom Cast. Fica com Deus. Inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu comentário. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Deus abençoe.